Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso evento Senesat, nós vamos agora ter um tema muito especial, também um tema crítico, recorrente, e a gente vai abordar sobre o suicídio relacionado ao ambiente de trabalho. E para falar sobre esse tema, a gente vai ter aqui a doutora Ana Marília Sintra, ela é pesquisadora e é da Universidade Estadual de Campinas e vai trazer para a gente aqui a experiência dela como cientista social e pesquisa nessa área. E espero que vocês aproveitem esse tema, que é muito interessante, e não se esqueçam depois de assinar a lista de presença que vai estar lá na descrição do vídeo. Muito obrigado, então, a nossa querida Marília Sintra. Te agradeço a presença aqui no nosso seminário e a palavra é com você. Oi, Jorge, boa tarde, né? Boa noite a todos que estão acompanhando, né, o evento do Cinesat. Então, vou falar com vocês hoje um pouco sobre a questão do sofrimento psíquico, né? E sobre os casos de suicídio relacionados ao trabalho, né? Então, para complementar a minha apresentação, né? Eu sou Marília Sintra, sou formada em Ciências Sociais, né? Sou cientista social e socióloga. Atualmente estou como doutoranda aqui no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Campinas e eu atuo como pesquisadora junto ao Laboratório STER, né, um laboratório vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva aqui da Unicamp também, da Faculdade de Ciências Médicas, em que a gente direciona, né, o nosso olhar, os nossos estudos para a questão da saúde do trabalhador. Né? Bom, então, quais são os objetivos, né, por onde a gente vai passar a nossa conversa hoje, né? Como eu sou socióloga, né, a minha abordagem ela tende a dialogar a partir da sociologia, né, a partir dos conhecimentos das ciências sociais para problematizar e trazer novas questões, né, com relação da saúde do trabalhador, em especial as questões relacionadas à saúde mental, né, ao sofrimento psíquico e de forma mais objetiva aos desdobramentos desse tipo de sofrimento que levam ocasionalmente aos casos de suicídio, né. Então eu criei alguns tópicos aí que eu pretendo passar brevemente, sem me aprofundar muito neles, muito em razão do nosso tempo, né? Então apresentar um pouco dessa noção, né, do que a gente pode chamar de uma era de produção destrutiva, né? O que a gente pode compreender também enquanto injunções paradoxantes, aí já trazendo um pouco de diálogo, né, com a obra do professor Vicente Bolejac, né? Vou apresentar para vocês com mais tranquilidade adiante, a justificar o porquê da escolha, né, de trazer o tema de sofrimento psíquico e não necessariamente de saúde ou transtornos mentais relacionados ao trabalho, né, o porquê dessa escolha teórica, né, apresentar os problemas relativos à questão dos desafios, né, que se apresentam no que se refere às notificações, né, e consequentemente às subnotificações dos casos tanto de transtornos mentais relacionados ao trabalho, e em especial, né, no caso dos óbitos, né, por meio de óbitos dos casos de suicídios também relacionados ao trabalho, apresentar um pouco a problemática desse campo específico, né, que são os casos de suicídios relacionados ao trabalho, apresentar aqui o laboratório, uma obra nossa e a Rede Margarida, que daí a gente já finaliza a nossa apresentação. Bom, eu acho que a primeira coisa, né, puxando a sardinha para o meu lado, dizendo, bem, falando português correto, né, coloquial, é entender quais são os elementos, né, que compõem essa compreensão do que a gente pode chamar de era da produção destrutiva, né. Entender essa era da produção destrutiva vai nos remeter a um debate sociológico que nos convém trazer à tona, né, trazer à luz, tendo em vista o modo de produção atual, né, a emergência do sistema capitalista, né, essas novas características que o sistema neoliberal ele infere, né, no modo de produção, nos regimes de trabalho, na lógica de gestão, e como isso, dentro da nossa perspectiva que a gente está trabalhando hoje, elas produzem um efeito, né, um efeito que não se restringe, né, à forma de se fazer as coisas, mas como essa forma de se fazer no trabalho, do ser e no estar no trabalho, produz como consequência, né, uma realocação, né, de valores, de lógicas, né, de dinâmicas relacionais dentro dos ambientes laborais e, por consequência, isso produz um processo de sofrimento e de adoecimento na saúde mental, né, de toda a classe trabalhadora como um todo. Né? Então,
nesse aspecto, né, vale a pena a gente retomar, né, as reflexões nos que dizem respeito, né, quais são os principais fatores econômicos, né, puxar a discussão, né, para pensar essa questão da saúde, do adoecimento e também de uma possível promoção da saúde também, né, no ambiente de trabalho, sempre procurar, né, fazer essa ponte com esses fatores, né, que são econômicos, sociais e políticos, né, que vão contribuir, né, para essa realidade, né, que é denominado, né, pelo professor Ricardo Antunes, aqui da Faculdade do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp, né, enquanto uma sociedade dos adoecimentos do trabalho. Né? Ele traz essa provocação para a gente. Né? A gente está numa sociedade em que o adoecimento do trabalho, em alguma maneira, ele está dentro da nossa vivência contemporânea, promovendo uma espécie de normalidade, né? Uma normalidade do processo de adoecimento. Né? A gente naturaliza isso. Essa é a grande problemática. Né? O desafio que a gente enfrenta aqui, né, ele vai além do imaginado, né, exigindo que a gente consiga compreender as dinâmicas desse processo de adoecimento e também pensar quais são as estratégias de enfrentamento para esse processo de adoecimento. Né? Essa estratégia de enfrentamento, né, ela demanda não apenas um processo de medicalização, de ampliação da assistência, né, mas também, em alguma medida, de forma inevitável, uma abertura para uma discussão clara e explícita de uma necessidade urgente da reformulação das lógicas de trabalho. Né? Então, hoje a gente pode entrar numa discussão, né, sobre o aumento substancial do processo de acesso, né, aos serviços que fazem acolhimento, né, de saúde mental, por exemplo, né, em todas as suas áreas. Né. A gente pode entrar com uma discussão também sobre o aumento exponencial do processo de medicalização dos trabalhadores, né, e pensando em trabalhadores em todas as categorias possíveis, desde aqueles que são formais até aqueles que são informais, até mesmo por parte dos próprios estudantes, que muitas vezes, né, em muitos casos não são reconhecidos também como trabalhadores, mas isso a gente vê o final, né, o final de um processo de adoecimento. Né, cabe, e eu acho que essa é uma contribuição que a sociologia, que as ciências sociais tende a dar, assim como outras áreas também, como a própria economia, por vezes, né, tende a dar, que é o fazer essa discussão da origem desse problema, né, voltar o nosso olhar para de onde está vindo esse processo de adoecimento. Né. Então esse é o desafio, é o que está colocado, né, à frente nessas discussões, pensando numa abordagem mais na minha área, que é da área das ciências sociais e da sociologia. Né? Então, considerar esses elementos econômicos, políticos, sociais se faz primordial. Tendo isso em vista, né, colocando isso em voga, talvez seja interessante a gente pensar como que nas últimas décadas, né, em especial a partir do final dos anos 80, em que a gente observa de uma forma muito nítida, né, a eclosão e o desenvolvimento, a apropriação até mesmo do Estado, além das corporações, das empresas, né, do mundo do capital, da lógica neoliberal. Né? E o neoliberalismo, né, eu acho que talvez não tenha necessidade, em razão do tempo eu não vou me aprofundar muito, ele tem algumas características que inferem na forma como a gente produz tanto as doenças quanto a saúde. Né? Então, pensando no processo de adoecimento do trabalhador, que está no regime de trabalho, né? Em que a lógica neoliberal ela está imposta, né? Uma grande avalanche, esse é um termo que a gente usa muito, uma avalanche neoliberal, ela implica algumas características, como a lógica da meritocracia, né? Que tem sido tema de longos debates, né? Em diversas áreas, entre diversas áreas do saber, né? E também um processo que a gente consegue identificar de uma forma muito nítida, que é a questão da individualização, né? A individualização do sujeito, seja no avanço, né, dentro do mundo do trabalho, né, numa corrida para um suposto sucesso, avançar, né, na carreira de alguma forma ou de outra, ou até mesmo a inserção no mercado de trabalho. Né? A gente está fazendo essa discussão tomando como base o nosso país, o Brasil, né, em que nos últimos anos, infelizmente, a gente teve um avanço significativo da população desempregada, né? Então, pensar esse processo de sofrimento psíquico com esse modelo neoliberal demanda a gente fazer
esses apontamentos, né? É muito complicado a gente pensar o processo de adoecimento mental sem colocar essas questões em pauta, né? Então, se for para eu destacar alguma coisa, né, que talvez seja possível me desdobrar um pouco mais, eu acho que essa característica do processo de individualização e da meritocracia, ela se faz muito nefasta para esse processo de adoecimento, né? Ela produz esse efeito. Com o passar do tempo da nossa conversa aqui, eu vou apresentar isso com um pouco mais de detalhes, né? Então, de forma geral, a gente consegue fazendo uma análise de conjuntura muito breve, né? A gente passa por um processo, por um momento em que existe uma crise estrutural muito profunda, né? E que produz relações, né? Que trazem à tona novos paradigmas, né? Existe um cenário, de acordo com alguns teóricos, dentre eles o próprio Ricardo Antunes, que eu já mencionei, né? Identifica um processo de devastação da própria categoria do trabalho, isso pensando com todo o processo da uberização também, né, que vem à tona, essa flexibilização, essa ultra flexibilização do trabalho, né, o trabalho remoto, os trabalhadores que têm uma atuação no mercado de trabalho através de aplicativos, por exemplo, com esse efeito da uberização, que são trabalhadores, mas não necessariamente possuem emprego. Então existe todo um arranjo, né, nas formas de manutenção da vida, de uma plasticidade tal, né, que é difícil até a gente conseguir circunscrever, né, como cada processo, cada categoria produz um tipo de adoecimento, né, e fragilidade para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora de uma forma específica, né. E ainda mais pensando que a gente está tendo essa conversa, né, ao final já, né, aos 45 do segundo tempo de 2023, não tem como a gente apresentar esse debate, né, sobre o sofrimento psíquico sem colocar na conta a questão também da pandemia, né, que assolou e também, por consequência também da pandemia de Covid-19, houve outras mudanças também no mundo do trabalho, no mundo inteiro e aqui no Brasil também, né. Então, assim, o ponto, né, que eu tenho para desenvolver agora, né, essa era da produção destrutiva, né, como foi apresentado pelo professor Ricardo Antunes, ele traz essa noção, né, considerando que essa produção, a forma como a gente desenvolve, né, a vida no ambiente de trabalho, fora dele também, está voltada para a destruição e não para a criação, né, isso fica evidente em diversas esferas, desde a destruição do meio ambiente, né, que também produz outros tipos de ansiedade, né, e sofrimentos psíquicos, até uma natureza nociva desse capital financeiro também, né, que se tornou ainda mais prejudicial, né, que o próprio capital industrial. Né? Então a gente tem uma mudança, né, do regime de um capital industrial, né, em que existem bens materiais que são formulados, eles continuam sendo produzidos, mas também tem um processo desse capital financeiro, né, esses produtos que são impalpáveis, são imateriais. Né? Um exemplo notável dessa dinâmica, né, é o discurso das grandes instituições financeiras, né, sobre os colaboradores, né? Então, assim, esse novo regime, né? Essas mudanças de como a gente trata e como a gente significa o trabalho também realocam a forma como a gente se relaciona com ele, né? Bom, ao ler, né, esse processo de essas novas características, né, que produzem outros processos, né, que realocam os valores, né, dentro do mundo do trabalho, né, a gente percebe uma obsessão por uma produtividade sem limites, né. Então, sou de Bragança, né, no interior a gente fala, não, o sarrafo tá sendo levantado a cada momento, né. Então, assim, se você pega, né, até mesmo no mundo acadêmico, quem está assistindo faz parte disso, né, então algumas instituições, no que se refere ao corpo docente, tem que fazer 200 pontos, né, de publicação, daí se aumenta para 300, os lugares são 500 pontos ao final do ano que você tem que fazer. Então, assim, o aumento da produtividade, essa demanda, essa obsessão, né, como bem dizemos, da produtividade, ela se espalha, ela também produz um processo gigantesco, né, de adoecimento. Né? Então, isso culmina em adoecimentos, isso culmina no processo de agravamento de quadros depressivos, origem, né, e desenvolvimento de quadros depressivos e de um sofrimento generalizado, né, pela classe trabalhadora. Né? Esse
cenário também acaba, por sua vez, resultando, né, em uma maior precarização do trabalho, né? Além disso, a gente também consegue observar, né, a distorção e a alteração dos termos e conceitos tão abundantes. Então, tem toda uma discussão, né, em voga a respeito do termo da resiliência, por exemplo, que acelerou também o processo de adoecimento, enquanto a busca incessante por metas intensifica também a competição e a exaustão entre os trabalhadores, né? Tudo isso para atender, né, um novo ideal corporativo em um contexto de crise estrutural, né? A gente vê um moinho de exploração que segue, né, incessante, atingindo, né, a dignidade do trabalho e também fragmentando e colocando numa situação muito frágil os próprios direitos desses trabalhadores, né? Então, mas retomando aquele ponto, né, durante a pandemia, por exemplo, né, a gente observou a criação de laboratórios de experimentação de trabalho pelo capital, utilizando avanços digitais como os algoritmos, a inteligência artificial para intensificar as formas antigas de exploração, né? E estamos adentrando em uma era de expansão generalizada desse trabalho uberizado que combina, né, com uma intensificação da robotização e automação, resultando em menos trabalho humano vivo, né? Então, esses avanços tecnológicos que certamente trarão e trazem sistematicamente uma série de contribuições e avanços, por outro lado, aumenta uma sensação de ansiedade, né? Tem a extinção de postos de trabalho, isso também produz uma fragilidade para a condição de saúde mental desses trabalhadores, né? Então, nesse aspecto, né, deixa eu ver aqui. Então é notável, né, como é que a gente chega, né, a um estado tão lamentável das relações trabalhistas, né, em que evidencia que se faz necessária uma normativa jurídica mais abrangente, mais efetiva, que produza, né, uma maior seguridade para esses trabalhadores, pensando nas condições de trabalho, né, da classe trabalhadora como um todo, né, visando, né, principalmente, né, diminuir, combater o abuso, né, a exploração viabilizado por essas novas tecnologias no ambiente de trabalho, em que resulta, né, como resultado esse adoecimento global sem precedentes, muitas vezes invisível, né, e quase anônimo, né, com vários casos, né, de assédio moral capazes de gerar um sofrimento, enfermidades, né, em casos extremos o próprio suicídio, como também é tema desse nosso debate aqui de hoje. Né? O assédio moral nesse aspecto, né, vale ressaltar que ele não apenas adoece, né, mas ele também leva ao óbito. Né, essas novas formas de trabalho, né, elas destroem, né, os coletivos laborais, né, gerando a solidão, né, isolamento deliberado, né, uma tática em muitas empresas, né, levando os indivíduos ao adoecimento e, consequentemente, à depressão. Né? Isso tem a ver com o que eu havia comentado sobre essa questão do individualismo neoliberal, né? Esse sofrimento que leva as pessoas a acreditarem que, inclusive, merecem, né, algum tipo de punição, resultando em uma desumanização desse ambiente de trabalho. Né? Nesse aspecto, então, é válido ressaltar, né, e trágico, né, notar que em diferentes partes do mundo, né, casos extremos de sofrimento no trabalho levam ao suicídio, né, de trabalhadores, como foi o próprio caso da France Telecom, né, e na França, né, que houve há 2 décadas atrás, né, com o processo de privatização dessa empresa, né, que era uma empresa estatal, houve dezenas de casos de suicídio entre os seus trabalhadores no decorrer de uma década, né? No Brasil, casos semelhantes ocorreram, né, inclusive no setor financeiro, resultando em tragédias irreparáveis. Né? Essas situações reforçam a necessidade urgente, né, da organização por meio de sindicatos, associações e órgãos como o próprio Ministério Público, a Justiça do Trabalho, que buscam defender os direitos dos trabalhadores e a vida humana. Né? Então, assim, de forma geral, né, o que eu tenho para colocar a respeito da produção esportiva é uma reflexão para a gente voltar ao nosso olhar, não apenas na ponta, ao atendimento, ao acesso, que é importantíssimo, né, do serviço, a um Estado que dê condição para esses trabalhadores conseguirem o acesso à saúde digna, né, gratuita e de qualidade, mas também a gente, de alguma maneira, se dedicar a pensar onde gera esse sofrimento no âmbito do trabalho, né, e como é que nós, né, pessoas que
atuam na saúde do trabalhador, né, atuam em outras áreas da saúde, podemos nos implicar nessa discussão e trazer essa discussão não apenas, né, para as pessoas que ocasionalmente são os nossos pacientes, são os nossos interlocutores, são os experientes, mas também para, talvez, dentro da nossa experiência laboral também. Né? Então, agora aqui pensando já nesse aspecto, né, de trazer a contribuição dessa ideia das injunções paradoxantes, né, como que essas novas formas de ver o trabalho e significar o trabalho, elas produzem e reproduzem esse efeito de sofrimento. Né? Nesse aspecto, eu retomo esse conceito, injunções paradoxantes, que é um conceito cunhado pelo professor Vicente Golejac, é um professor da Universidade Paris-Diderot, né? E ele traz esse conceito para nos apresentar, trazer à luz uma questão muito preocupante, né, que afeta a todos nós, que é essa revolução gerencial e tecnológica também, dialogando com a obra do professor Ricardo Antunes, também no caso dessa apresentação, em que esse processo de revolução gerencial e tecnológica, né, que a gente testemunha, tem trazido não apenas mudanças objetivas, como eu havia falado, né, na dinâmica do trabalho, a respeito, como exemplo, a questão da uberização, mas também traz um profundo mal-estar subjetivo. Né? Os sintomas desse sofrimento no trabalho são inúmeros, né? Com o próprio estresse, o burnout, o assédio, o esgotamento profissional, a depressão. Essas doenças ocupacionais estão presentes em diversos setores, são reflexos de uma perda de sentido generalizado. Né? Eu acho que esse é um elemento que é importante da gente se ater, né? Essa perda de sentido. Né? É um sofrimento difuso, né? De desânimo, de incompreensão, de inconsistência, que tem dominado, né, as nossas experiências profissionais, substituindo o prazer pelo desencanto. Né? O trabalho é um exercício fundamental, né, para a gente conseguir se manter vivo, né, para a gente conseguir prover as funções materiais necessárias para a nossa subsistência. E esse elemento assim, de o trabalho enquanto ser um local, um exercício que também produz prazer, cada vez tem ficado mais obscurecido. Né? Então, o espaço enquanto um espaço de produção de estresse, de angústia, de desvalorização, de desencanto, tem se ampliado. Né? Então, pensar o trabalho enquanto um local que pode nos produzir prazer tem se tornado quase um desafio. Né? As causas desse mal-estar, né, são muito bem conhecidas, muitas vezes são ignoradas ou interpretadas erroneamente pelos líderes, pelos gerentes, né, como resistência a mudanças necessárias. Né? Isso se apresenta de forma recorrente nos discursos que a gente vem acompanhando aqui pelo laboratório externo. Né? As organizações, elas se reestruturam, né, repetidamente, exacerbando a vulnerabilidade, o medo de perder o emprego, a ansiedade em relação ao futuro. Né? Essa impotência para agir encontra explicação no surgimento de práticas de gestão paradoxais, né, que vão inundar esses colaboradores, esses trabalhadores, com demandas contraditórias e dilemas, né, impossíveis. Isso a gente consegue ver de forma muito nítida em vários setores, né, de trabalhadores. Né. Os trabalhadores hoje se sentem cada vez mais responsáveis por um funcionamento que eles não controlam. Né? Então, vocês têm que produzir mais, mas às vezes tem uma série de elementos que condicionam esse processo de produção que não depende necessariamente, exclusivamente, do esforço ou do engajamento do João. Às vezes demanda a atividade de outros colaboradores também, assim sucessivamente. Né? Então, esse processo de pressão faz com que esses trabalhadores internalizem sentimentos de incompetência e de impotência. Né? Esse processo de organização do trabalho paradoxal, ela vai alterar profundamente a subjetividade do indivíduo, né? Inibindo a sua capacidade de reflexão e expressão. Né? Para quem tem um pouco mais de familiaridade, né, com os temas, né, com os autores das ciências sociais, né, esse processo de alienação do trabalho, né, de alguma maneira, como foi cunhado por Marx, é um elemento que tem se acelerado nos últimos anos, diante das drásticas mudanças no mundo do trabalho, e, por sua vez, produz, né, segundo, né, o próprio professor Vicente Gulejac, um agravamento desse processo anômico, né, de adoecimento. Né? Então, essa pressão pela produtividade e eficiência, né, sufoca as emoções e a vida pessoal
desse trabalhador e dessa trabalhadora, né? Transformando-as em ferramentas de trabalho. Né? A perda do sentido se torna uma constante, levando à incapacidade de simbolizar os conflitos vivenciados. Então a gente vai normalizando. Né? Então, sistematicamente, a gente vai entendendo que os conflitos e as angústias, as pressões, a sensação de impotência no ambiente de trabalho, ela vai sendo naturalizada. A gente vai entendendo que o trabalho é assim mesmo. Só que o fato de a gente significar o trabalho dessa forma não inibe a nossa possibilidade, a nossa potência de produzir o sofrimento a partir desse processo. Né? Então, essa linguagem gerencial, né, contribui para essa perda de sentido. Ela produz esse processo de reprimir as emoções e limitando a expressão desses conflitos, nos impede de compreender as contradições no ambiente de trabalho, né? Direcionando a nossa atenção para soluções individuais, em vez de refletir sobre as causas organizacionais. Então, o problema do João estar se sentindo deprimido, de ele estar se sentindo impotente, dele chegar em casa frustrado, dele chegar em casa desvalorizado, faz com que o João pense que o problema é o próprio João. E não permite, não dá condições o João pensar que talvez exista um problema gerencial, existe um problema sistêmico dentro do ambiente de trabalho dele, em que outros colegas também estão vivendo a mesma situação. Então, o João está no processo de sofrimento, mas o Paulo, a Maria, a Beatriz também estão vivendo esse processo de sofrimento. Cada um dentro da sua casa, cada um dentro do seu carro, no metrô, indo e vindo do trabalho, no final de semana no churrasco com a família. Todos eles estão vivendo o mesmo processo de adoecimento. Esses valores, essa dinâmica neoliberal que eu havia comentado anteriormente, endossa e reforça uma perspectiva em que os problemas eles são individuais. E se você não consegue ter um avanço, ou se você não consegue dormir à noite, isso é um problema seu. Então você vai ter que procurar um profissional, você vai ter que se medicalizar. E se você não se resolver, isso daí também é um problema seu. Isso também mostra que você é um incompetente e não que é o sistema de trabalho que está equivocado, que tem que ser reformulado. Né? Então, isso, né, vai acabar impedindo de compreender as contradições do ambiente de trabalho, né, e impedindo a reflexão, né, a problematização, né, sobre as causas organizacionais. Essa falta de simbolização nos coloca em um ciclo de comportamentos adaptativos, né, renunciando a questionar e aceitando passivamente as demandas da organização. Os conflitos são deslocados para o âmbito relacional e pessoal, ocultando a verdadeira origem dos problemas. Né? Então, como é que a gente pode sair desse ciclo prejudicial? Né? É crucial adotar uma abordagem transdisciplinar, como a gente está fazendo aqui nesse evento, né? Que certamente vai ter as interações de outros colegas de outras áreas, né? Também para compreender a complexidade dessas questões, né? A gente deve oferecer espaços de apoio para compreender esses conflitos, encontrar o sentido e reinventar as nossas capacidades de agir, né? Responsabilidade de todos nós, os gerentes, os colaboradores, os trabalhadores, nós pesquisadores, repensar a maneira como as organizações funcionam. Né? A gente precisa criar espaços críticos para discutir os dilemas e as contradições no ambiente de trabalho. Somente assim, né, poderemos promover, né, um ambiente mais saudável e humano, onde o trabalho, né, recupere o seu propósito, né, e o seu significado, né, considerando a necessidade de a gente colocar a luz a todo momento, né? Essa é uma abordagem que a gente está tentando trazer, de que se faz necessário a gente desnaturalizar, né? Faz necessário a gente desnaturalizar as condições de trabalho, né? Como aí? Injustiças paradoxantes. Então, essas injunções paradoxantes, essas sensações que a gente tem, ela tem que ser desnaturalizada a todo momento. A gente tem que criar espaços em que o trabalhador ele consiga questionar o seu ambiente de trabalho. Né? Isso faz muito difícil, porque o processo da avalanche neoliberal e com os altos índices de desemprego, né? O abaixar a cabeça e aceitar tudo passivamente é uma saída convencional e que é difícil, e que não cabe a nós julgarmos, né? Mas talvez em que medida nós podemos colaborar com as instituições que reivindicam os direitos dessa classe trabalhadora, né? Então, esse é o cenário, né? Vamos dizer assim, uma abordagem, um cenário sociológico maior. Agora a gente entra numa questão mais objetiva, né? Como que a gente consegue identificar, né? Então, sei lá, o Brasil, hoje nós sabemos que o Brasil dos países que fazem esse tipo de registro, é o segundo país que mais consome
antidepressivos e ansiolíticos, né? Como é que a gente consegue ver de alguma maneira que existe essa relação, né? Que esse processo de sofrimento psíquico, e aí que eu reitero, né, a necessidade de a gente também ampliar para o sofrimento psíquico, porque quando a gente traz a discussão do sofrimento psíquico, a gente está falando dos sofrimentos pontuais também, e também do processo de adoecimento sistemático, grave, que a pessoa tem que tomar uma medicação, o trabalhador está com um transtorno de ansiedade generalizado, está tendo uma crise de pânico, né? O sofrimento, a opção, né, por adotar o termo sofrimento psíquico, talvez nos dê abertura para compreender esse processo de sofrimento, de mazela da classe trabalhadora, antes do adoecimento em si, mas como que essa roda morta, né, do sistema de trabalho de hoje já produz de alguma maneira um tipo de esfolação, né, em todos os trabalhadores, por mais que exista uma distinção gigantesca entre as diversas atividades ocupacionais, né? Então, um desafio, né, para quem trabalha de forma mais direta com as políticas públicas, né, uma forma importante de a gente conseguir reivindicar é a gente conseguir apresentar, olha, nós temos um número relevante de trabalhadores que estão sofrendo com isso, né? Isso não pode ser naturalizado, né? Não tem como, né, ter 5 mil, 6 mil, 7 mil, né, trabalhadores da mesma organização, né, da mesma empresa, do mesmo grupo corporativo que estão entrando, né, com um afastamento por questão de saúde mental. E isso não pode ser lido, melhor dizendo, como se fosse um problema individual. Isso é um problema estrutural. A forma mais sistemática de a gente fazer isso é com o processo de notificação. E aí vem o grande desafio, né? Aí vem o grande desafio, porque o processo de notificação de um transtorno mental relacionado ao trabalho demanda essa relação causal. Demanda, de alguma maneira, esse trabalhador conseguir identificar que ele está num processo de adoecimento e conseguir assumir, entender como que a sua dinâmica de trabalho acaba inferindo nesse processo de adoecimento. Em outros termos também, cabe entender em que medida esse trabalhador se sente confortável para falar do seu adoecimento no ambiente de trabalho. O quanto que o João, que está no processo de adoecimento, ele consegue falar com o Pedro, com a Maria, com o Francisco, que são seus colegas de trabalho, o momento de angústia que ele está vivendo. O Christophe Dejour, ele traz uma problemática interessante, uma percepção, a partir dos estudos que ele fez junto com a France Telecom, que é o seguinte: um ambiente de trabalho dentro dessa dinâmica neoliberal que eu estou, né, de forma sistemática, reforçando com vocês, em função também dessa característica do individualismo, traz uma situação que ela é muito singular. Por exemplo, se esse trabalhador, né, fictício, né, se o João está passando por um processo de adoecimento, os seus colegas, por vezes, conseguem observar alguma coisa, né, ver que ele não está muito legal. Às vezes, pela própria dinâmica organizacional e por esses valores da individualização, da hiperprodução, né, da meritocracia, cria-se uma barreira entre os trabalhadores. Eu não posso falar com o João, Marília, falar com o João e entender plenamente as razões que ele apresenta para ele relacionar o sofrimento psíquico dele com a dinâmica do trabalho. Eu vou ter uma resistência, porque eu sou colega de trabalho dele. Ao passo que eu tenho acesso a essa informação, que me permite problematizar a saúde do meu colega, sendo que eu estou na mesma condição, eu não sei se eu quero trazer à luz o próprio sofrimento que eu estou passando, né? Então, existem vários mecanismos de defesa que essas características, que são superestruturais, né? Essas características que elas vêm dessas lógicas morais atuais, né? Que reforçam, incrementam e que servem o capital, elas produzem esse distanciamento entre os trabalhadores. Porque conhecer o sofrimento do outro, que está na mesma condição, cabe eu reconhecer o meu sofrimento. E a gente sabe o quanto isso é desafiador, né? Então, existem dificuldades que são do aspecto dessa incorporação, dessa alteração subjetiva que eu já apresentei para vocês, até dificuldades no que se refere à notificação, que são mais estruturais, dos próprios dificuldades
no próprio INSS, do próprio Sereste, enfim. A esse termo, só para a gente ter uma noção, passar bem rapidamente, né, porque esse não é o objetivo central da nossa conversa de hoje, vou apresentar esse gráfico para vocês, né, que ele vai trazer o número de casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho, né, são dados do Sinam, né, referentes ao ano de 2006 até o ano de 2021, né. Aí a gente pode observar de uma forma muito nítida, né, como que ocorre, né, até o ano de 2017, uma elevação exponencial dos casos, né? Então a gente observa esse aumento, né, se sustentando, né, indicando, né, que o mesmo que tenha havido, né, o efeito da notificação, a tendência de elevação se manteve por esse período. Os dados assim claramente apontam esse aumento, confirmando a hipótese do crescimento, né, do número real de casos. Entre o ano de 2010 e 2013, né, a gente consegue observar que o aumento foi de 77,6%. Já de 2013 a 2016, houve um aumento de 101,54%, né, das notificações. E entre, né, no período mais recente, né, aí que a gente consegue nomear entre 2016 e 2019, teve um crescimento de 50% desses casos, né? Então existe um aumento dessa notificação, né, o que é importante, mas isso não tira a questão no que se refere à subnotificação, que ainda é alarmante, né? Aí a gente pensando um pouco nessa questão do sofrimento psíquico, aí justamente como são como são dados do Sinam, né? Esses dados eles são do Sinam e eles foram, né, sistematizados, organizados a partir do Centro Colaborador da Vigilância, né, aos agravos da saúde do trabalhador, né, em parceria com o ISC da UFBA, né. A gente consegue observar aí o perfil socioeconômico, né, desses trabalhadores, né, que tiveram esses transtornos mentais relacionados ao trabalho, né. Então a gente vê um aumento significativo, né, um aumento não, expressivo, né, o número de mulheres, né, que se afastaram, né, que tem esses casos, né, notificados, com 62,9 em comparação aos trabalhadores, né, do sexo masculino, que são apenas 37, né. Olha, só para retomar, para a gente não perder, né, em ambos os casos, nessa tabela e também no anterior, a gente tem que ter em vista, né, que ele está falando apenas de trabalhadores formais, né, trabalhadores empregados, né, então toda uma gleba de trabalhadores informais não estão sendo registrados, né, ou seja, tem uma população gigantesca que é invisibilizada ainda nesses dados, né. Mas de toda forma a gente consegue ver que existe um elemento raça-cor, né, também, né, com 43% entre as pessoas, né, que se identificam enquanto brancas, né, daí depois a gente vê, né, as pessoas que se identificam como pardas e pretas, né, no que se refere à escolaridade, né, a gente vê uma concentração entre trabalhadores que concluíram o ensino médio e aqueles que concluíram o ensino superior, né, daí eu já tentando fazer uma abordagem, né, que vai dialogar um pouco com o último tópico da nossa apresentação, que são os casos de suicídio relacionados ao trabalho, é importante a gente ter em vista algumas coisas, né. Existe um trabalho antigo, né, que vai problematizar os paradoxos de gênero, né, em casos de suicídio como um todo, não apenas os casos de suicídio relacionado ao trabalho. Um artigo, me desculpa, eu não vou lembrar o nome da autora, em que o título do artigo é um artigo do final dos anos 80, em que ela intitula o artigo dela da seguinte forma: Mulheres pedem ajuda, homens se matam, né? Eu acho que de alguma maneira, né, a gente consegue já identificar os sinais do porquê dessa afirmação já nesse nosso perfil socioeconômico dos trabalhadores com transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? A incidência, né, entre as mulheres se apresenta, né, seguindo as tendências, né, dos estudos sobre transtornos mentais graves, né, e sobre suicídios, essa tendência de uma expressão, né,
mais gritante entre trabalhadoras do sexo feminino, em alguma medida, acreditamos na hipótese, que expressa justamente o fato das mulheres, por N motivos, né, terem uma dinâmica, né, terem uma cultura de dinâmica de cuidado integral, né, de cuidado de si, diferente dos trabalhadores do sexo masculino, né? Então, assim, a busca por ajuda, a identificação de um processo psíquico acaba sendo expressivamente maior do que entre dos gênero masculino, né? Essa questão do gênero é muito importante quando a gente fala de saúde mental como um todo, ainda mais de saúde mental quando relacionada ao trabalho, né? Essas problemáticas de gênero, elas são transversais, né? Você faz interessante fazer uma leitura transversal, tanto as questões também de étnico-raciais e também as questões de gênero, né? Pensando na necessidade de a gente fazer essa problemática a partir de uma abordagem que ela tenha, né, a delicadeza, a preocupação, né, científica e política de fazer uma abordagem, né, interseccional sobre quando a gente está pensando nesses perfis desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, né? Bom, aqui, passando para o próximo, aqui a gente consegue observar, né, nessa segunda figura, né, tá a distribuição dos casos, né, de transtornos mentais relacionados ao trabalho segundo o CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, né, o que chama atenção do que o fato de que 62% estavam daqueles casos, né, que foram levantados na tabela anterior e no gráfico anterior, né, eles não estavam, não tinha lá registrado o dado do CNAE. Né? Então, trata-se de notificações que não sabemos realmente de onde vem o caso. Né? Como já mencionado, este é mais um desafio importante e urgente, né? Tornar obrigatório o preenchimento desse campo, né? Para facilitar a operacionalização, né, deste elemento nas fichas, né, de registro e notificações. Né? Entre os casos com informação do CNAE, né, aquelas com maiores percentuais, né, de casos foram as atividades financeiras, né, o ramo da atividade financeira e de comércio, não, as atividades financeiras, atividades profissionais científicas e técnicas, né, com 14,4%, aqui como a gente consegue ver, os serviços da saúde, né, e os serviços, né, de comércio, né, reparação de veículos e tudo mais, né, automotivos. Então, a gente consegue verificar o quanto é alarmante, quanto alguns setores, né, têm esses dados mais organizados, né, lembrando, né, que esses dados eles são provenientes do Sinan, né, esse é um gráfico que foi desenvolvido, né, pela professora Tânia Araújo também, que junto com o pessoal do ISC lá da UFBA desenvolveu, né. Então, essa questão da notificação ela é importante para a gente conseguir identificar, né, de onde estão vindo esses casos, quais são as características, e não dá para a gente pensar em saúde mental no trabalho de uma forma genérica, né? Eu estou fazendo uma apresentação muito genérica para levantar a discussão, né? Mas cada setor, cada ramo de atividade tem as suas características singulares, né? Então, é importante a gente conseguir ter esses dados da forma mais sistemática possível, para que assim a gente consiga pensar em políticas, né, que sejam adequadas e atendam, né, as demandas de cada categoria, né, em cada ramo de atividade. Agora, aqui já entrando, né, aí para o nosso último tópico, né, mais sistemático, né, que é pensando mesmo a questão dos suicídios relacionados ao trabalho, né, então pensar aí de forma mais abrangente, né? O que a gente pode identificar e problematizar, né? De novo, né? Pensando de onde venho, né? Dentro da sociologia a gente reconhece, né, o suicídio enquanto um fato social total, né? E quando a gente fala de um fato social total é que ele é um fato social que ele é presente em todas as classes sociais, em todos os ramos de atividade, pensando no âmbito do trabalho. Ele tem uma dispersão geográfica que está presente, né, em todos os lugares do mundo, com concentrações, é claro, né, mas ele está presente em todos os tipos diversos de cultura. Embora ele possa ser significado de formas diferentes, todas as culturas, né, por mais distintas entre si que elas sejam, o fato do suicídio ele se apresenta de forma equânime, né?
Ele se apresenta em todos, não necessariamente de forma equânime. Tem alguns fatos que são importantes a gente ressaltar nesse aspecto, que diz respeito, por exemplo, à questão no que se refere a um perfil, né? Pensando principalmente em sociedades, né, ocidentais, como é o caso do Brasil, né? A gente tem uma concentração de casos de suicídio, né? Nos perímetros urbanos, né? Muito em função, né, da maior concentração populacional. Os casos de suicídio, eles são mais concentrados entre pessoas do gênero masculino, né, do gênero e sexo masculino, com uma menos expressiva entre o gênero e sexo feminino. No entanto, a gente consegue ver que entre as mulheres existe um número mais preponderante no que se refere às tentativas de suicídio, elemento esse que também se desdobra no que se refere aos tipos de mecanismo, né, formas, né, em que as pessoas acabaram cometendo o ato, né? Não vou entrar nesse momento em muitos detalhes sobre o suicídio de uma forma geral, né? Tem um outro colega que vai se aprofundar mais nesses aspectos, mas, enfim, trazendo um panorama mais geral, né? Aqui é um mapa, né, da taxa de suicídio padronizados por idade, né, em ambos os sexos, né, aí no mundo, é um dado da Organização Mundial de Saúde, o mapa do suicídio do ano de 2019, né? Aí a gente consegue observar, né, que o Brasil, né, de acordo com esses dados sistematizados, né, ele ocupa o 15º lugar, né, se refere à taxa de suicídios, então a gente tem uma média de 6,4 os casos de suicídio a cada 100 mil habitantes, né? Aí a gente observa outros países também, né? Como a gente pode observar a Guiana, o Suriname, né? Com números bem alarmantes, né? Aqui a gente consegue ver na América Latina aqui, né? Nosso vizinho Uruguai com 18,8 casos, né? A cada 100 mil habitantes e os Estados Unidos com 14,5 casos a cada 100 mil habitantes, né? Então, embora, né, o Brasil seja o 15º, né, em taxa, né, então quando a gente faz esse cálculo, né, a cada 100 mil habitantes, ele é o segundo, né, em números absolutos, né? Então a gente tem, nesse ano, né, de 2019, a gente teve 14.540 casos, né? Perdendo, né, no caso, apenas para os Estados Unidos com 53.099 casos, né? Então isso expressa, né, de uma forma muito contundente o quanto se faz alarmante, né, a gente retomar e trazer essa discussão à tona dos casos de suicídio em geral, ainda mais com as mudanças que ocorreram também, né, no que se refere, não gritantes, não tão gritantes, mas mais expressivas ainda assim, pós a pandemia de Covid-19, né, no que se diz respeito, por exemplo, o crescimento da taxa de números gerais, né, números absolutos de taxa também de suicídio entre a população de adolescentes e jovens adultos, né, que é um fenômeno também que a gente observou bastante, tem várias pessoas que estão trazendo de uma forma muito competente essa discussão, mas só para a gente continuar tendo esses elementos no nosso horizonte. Né? Então, aqui pensando um pouco, né, dos casos de 2020, né, essa é uma análise preliminar que foi realizada também pela professora Tânia Araújo, né, do ISC lá da UFBA, né, ela apresentou num evento aqui para nós, né, que dos casos de 2020, né, foi possível recuperar, né, os dados referentes à classificação brasileira de ocupação, né, apenas de 8.927 casos, né? Então, apenas de 8.927 casos foi possível fazer esse rastreamento de acordo com a CBO, né? O suicídio foi mais frequente mantendo o padrão, entre os homens, né? Então, 77% desses casos ocorreram entre homens. Pensando, né, no que se refere aos mecanismos, às formas, né, que isso ocorreu,
tem uma concentração muito grande no que se refere aos meios por enforcamento, né, estrangulamento e sufocação, foram as formas mais utilizadas. Nessa análise preliminar realizada pela professora Tânia, né, os dados, segundo a ocupação, mostrou que os trabalhadores da agricultura, eles representam 18% do total dos casos, né, seguidos dos trabalhadores fabris industriais, né, dos trabalhadores das forças nacionais e de segurança, e dos trabalhadores de saúde, né, e da educação, né, como a gente consegue observar nessa tabela, né. Assim, evidencia-se também, né, a necessidade da gente conseguir fazer, pensar em políticas e dinâmicas específicas para todas as categorias, mas quando se faz alarmante a gente vê isso no que se refere aos trabalhadores da agricultura. Isso retoma mais uma vez aquele ponto que eu iniciei anteriormente, no que diz respeito à dificuldade de a gente notificar esses casos, né? A gente consegue ver que entre os trabalhadores rurais existe, que entre o conjunto dos trabalhadores, 18,2% são trabalhadores rurais, isso evidencia, né, de uma forma gritante, a questão da subnotificação, porque isso é entre os trabalhadores rurais, né? Entre os trabalhadores rurais, a incidência de subnotificação ela é exacerbante, né? Ainda mais quando a gente pensa nas condições desses trabalhadores, né? Nos últimos meses, né, durante o início desse ano, né, até recentemente, foram incontáveis, né, os casos, para quem acompanha um pouco mais esse debate, de encontrar diversos empreendimentos, né, do campo do agronegócio, né, que tem trabalhadores em condições de trabalhar na aluguel escravo. Né? Então, isso é entre os trabalhadores que são formalizados, registrados, bonitinho, pai e tudo mais. Então, isso é um panorama muito superficial, mas que já ilustra, já aponta o quanto esse número, né, de 1.625 trabalhadores tende a ser infinitamente maior. Né? Bom, então, assim, de forma geral, assim, o que eu consigo apresentar para vocês, né, nesse aspecto, é a necessidade da gente pensar em formas de conseguir não apenas problematizar as dinâmicas de trabalho, também criar espaços dentro das organizações, auto-organizado pelos próprios trabalhadores, né, de como pensar em lógicas de promoção da saúde, em lógicas em que a gente consiga mitigar os casos, né, de assédio, né, de promoção do sofrimento psíquico. Isso faz fundamental. Né? Não é à toa que a gente está vendo algumas características, algumas categorias que são mais preponderantes, né, como casos militares, guardas, vigilantes, né, trabalhadores de produção e tudo mais. Né? A questão da identificação do sofrimento psíquico no trabalho, ela se faz fundamental para que a gente consiga também pensar como a gente vai sistematizar esses dados, né, nos casos de suicídio. Aí a gente está falando suicídios por ocupação. Não necessariamente a gente consegue ter um elemento, uma narrativa que a gente consiga comprovar a relação causal. Né? E essa problemática de como se estabelecer uma relação causal entre um suicídio com a dinâmica de trabalho, né, recente, prévia desse trabalhador que se suicidou, é o nosso desafio atual, é sobre esse tema em especial que nós aqui do laboratório Star da Unicamp, a gente está, de alguma maneira, somando esforços para conseguir entender um pouco mais esse fenômeno. Né? Então, já encaminhando para o final aqui da nossa conversa, como eu disse na minha apresentação, eu sou Marília, discente aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, no Departamento de Saúde Coletiva, trabalho no laboratório STAR, né, que é um laboratório que a gente se dedica aos estudos sobre saúde do trabalho. Atualmente a gente está com uma pesquisa que se dedica exclusivamente à matéria do sofrimento psíquico e dos suicídios relacionados ao trabalho, né? Que ela é fruto de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, aqui da 15ª Região, que compreende o município de Campinas, né, a região metropolitana. E nesse processo a gente está desenvolvendo, né, um estudo, vários estudos, né, em realidade, estudos que a gente
investiga os afastamentos de afastamento de trabalhadores por questões, né, de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, junto às bases do INSS. Outro estudo sobre o estado da arte sobre os casos de burnout, depressão relacionados ao trabalho. E nesse momento também a gente está desenvolvendo um estudo que busca fazer uma investigação sobre efetivamente os casos de suicídio que supõe-se, né, que existe a hipótese de que esse caso de suicídio esteja diretamente relacionado ao trabalho, né? Ou porque ele ocorreu no próprio ambiente laboral, como existem alguns casos, né, de algumas categorias já nos notificaram, mas também diversas outras categorias que vê que o trabalhador ele estava num processo de agravamento psíquico muito severo, em que na sua narrativa prévia o estresse relacionado ao trabalho, esse sofrimento laboral, ele era muito presente, né? Então esse é um estudo em que a gente está desenvolvendo. Para tanto, a gente está contando com a parceria de mais de 27 organizações de trabalhadores, entre sindicatos, né, centrais sindicais, federações, confederações, que estão todos nos colaborando, apresentando, né, quando ocorre algum caso de suicídio de algum trabalhador que compreende, né, que compõe a sua base. A gente está recebendo essa notificação e a gente está fazendo um processo de investigação minucioso de cada um dos casos que nos chegam. Então, deixo aberto também para quem quiser conhecer, né, o Laboratório Estéreo, os nossos estudos, estamos aí 100% à disposição. Estamos fazendo uma sequência de eventos sobre essa temática, sobre o sofrimento psíquico relacionado ao trabalho e os casos de suicídio também. Nesse ínter, fizemos um seminário no Ministério Público aqui da 15ª Região. Seminário esse, né, que deu como fruto, né, esse nosso livro, né, que é essa nossa primeira publicação, Desse Jeito Não Dá Mais, que foi editado e está disponível pela editora Ocitec, que tem várias colaborações, o próprio trabalho da professora Tânia Araújo, que me serviu como base para desenvolver essa apresentação, o próprio professor Vicente Colegiac, Ricardo Antunes, Dari Krain, aqui da Economia, da Unicamp mesmo, em que nos incumbimos dessa tarefa de tentar fazer um debate mais heterogêneo e transdisciplinar, interdisciplinar possível sobre essa temática do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho e sobre, em especial, aos casos de suicídio. De toda forma, também, né, nesse processo, né, do desenvolvimento dos estudos, né, desse projeto que a gente está desenvolvendo e dessa parceria muito estreita que a gente está firmando, né, a cada dia com essas centrais sindicais, com essas organizações de trabalhadores, né, dentre elas a própria ACUT, a FUP dos petroleiros, a própria FNP, os sindicatos dos bancários, professores, empregadas domésticas, são várias categorias diferentes que estão se aproximando, e a partir desse processo de diálogo com as bases, com essas organizações dos trabalhadores, a gente não só observa como eles têm se organizado e desenvolvido capacidades de manejo, né, alternativas de promoção de saúde dentro dos ambientes laborais e fora deles também, a partir da auto-organização. E em função, né, desse diálogo, a gente estamos aí fazendo, acho que já fez um ano, a formação de uma rede Margarida, e fica convite também para quem se interessar. A Rede Margarida é uma rede de apoio e combate ao sofrimento mental de trabalhadores e trabalhadoras relacionados ao trabalho, né? Nós fazemos encontros mensais, né, pelo Google Meet. Quem for de uma organização de trabalhadores, seja ela de qual ramo for, né, temos até companheiros que compõem a Rede Margarida, trabalhadores organizados, né, que atuam no ramo de trabalho por aplicativo, trabalhadores do ensino superior também estão acompanhando as nossas atividades. Então a gente faz a nossa rede lá se organiza, né, a gente faz encontros mensais em que a gente sempre chama alguém para compor, para fazer um debate, apresentar uma discussão, né? E também realizamos agora, no último 20 de setembro, um fórum permanente aqui no Unicamp, também trazendo
esse debate, né? Então, para quem se interessar por mais informações, aqui está o Instagram, né, da Rede Margarida, né, uma homenagem, o nome uma homenagem à professora Margarida, lá da Faculdade de Saúde Pública da USP, né, um nome super importante, né, ela e o professor Eloane, que trazem essa problemática no que se refere ao combate ao assédio moral no ambiente de trabalho. Então, foi feita a rede com esse nome para homenageá-la. Então, em todo caso, queria agradecer demais o Jorge, né, pelo convite, pela paciência, pela disponibilidade. Me coloco à disposição, né, para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vou colocar meu e-mail também aí disponível para vocês, mariliacintra.s de sapo, c de casa, 2 em número, @gmail.com. E também dá para mandar mensagens, também dá para a gente se comunicar pela própria Rede Margarida. Então é isso, obrigada, boa noite, seguimos os trabalhos.